Situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho são evidências de assédio moral. Essa conduta pode ser de chefes com subordinados ou mesmo entre colegas de trabalho. A reportagem que é o tema do É Paraná de hoje mostra o caso de uma funcionária demitida após suportar condições degradantes. Foram 8 anos de dedicação a uma montadora de veículos, até que um chefe novo chegou e acabou com a vontade dessa funcionária de trabalhar. A auxiliar de produção conta que ele não permitiu que ela tirasse férias. Além disso, o superior isolou a funcionária, colocando ela para trabalhar em uma sala fora do prédio, onde ficavam os outros empregados. É difícil falar o que é pior, porque na verdade todas são sofridas. Porque se ninguém está vendo, você sofre porque você sabe que existe aquela injustiça de que você não pode provar o que você está sofrendo. Eu era uma pessoa que não comia, que não dormia, que só chorava. A funcionária teve um quadro grave de estresse e foi afastada do trabalho. Mesmo estando em tratamento, recebendo auxílio do INSS, acabou sendo demitida. A auxiliar de produção entrou na justiça pedindo reparação pelas humilhações que sofreu. Mas na primeira audiência, a juíza responsável pelo caso deu razão para a empresa. Mandei o parecer do INSS, mandei a data de uma próxima perícia por AR, por carta registrada, e a empresa recebeu, assinou, devolveu. Só que a juíza entendeu que, por alegação da empresa, eu não posso provar o que existia dentro da carta. Eu jamais imaginei que eu tivesse que provar o que tinha dentro dessa carta. A história da auxiliar de produção é grave e não é exceção. Os casos de assédio moral são cada vez mais frequentes. Só no Ministério Público do Trabalho existem hoje 405 investigações em andamento relacionadas a assédio moral. Mas como identificar esse assédio moral nas relações de trabalho? E o que deve fazer o trabalhador que se sente vítima? Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o advogado César Silveira Mel, que é especialista em direito empresarial, do trabalho patronal e também do direito do trabalho. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que a gente faz para identificar? Não é uma situação pontual. O assédio moral é uma situação repetitiva, contínua. Isso. O assédio moral, ele depende de um comportamento mais gradual e mais complexo do que só um dano moral, Então a gente tem uma diferenciação entre o dano moral e o assédio moral. No dano moral é uma situação específica, uma única situação que aconteceu que afeta a honra, a subjetividade do indivíduo, O assédio moral são diversos comportamentos, que colocam o empregador numa situação constrangedora, que lhe coloca numa situação onde ele perde a vontade de continuar a trabalhar, lhe impede de exercer as suas atividades, normalmente com o objetivo especificamente de gerar o desligamento da empresa. Então seria uma situação mais continuada do que efetivamente só um dano moral pontual. Agora, um grande problema para se comprovar o assédio moral é realmente ter provas específicas e concretas para isso, até porque, às vezes, as testemunhas trabalham dentro da empresa que essa pessoa está querendo processar. Como fazer isso? Exatamente. Uma pessoa que está sofrendo uma situação de assédio moral ou que se sente numa situação de assédio moral, o primeiro passo é buscar uma ajuda especializada, para que o profissional de direito ele possa verificar se aquela é realmente uma situação de assédio moral ou se é um dano moral localizado, alguma coisa que se possa resolver com alguma conversa com a chefia, etc. Feita a identificação da situação de assédio moral, o advogado que vai acompanhar a pessoa, ele pode dar indicações de como fazer essa prova, porque efetivamente, sem provas, a caracterização do dano moral é muito difícil, porque acontece num ambiente controlado, onde a pessoa não tem acesso, e como você disse, as testemunhas são colegas de trabalho e pessoas que também estão vinculadas à empresa e vão ter dificuldade em ir diante do juiz e assumir uma situação dessa.
Agora, isso acontece de um modo geral em qualquer tipo de empresa ou há casos, os casos são mais frequentes para determinados tipos de funcionários que trabalham em determinados setores, pela sua experiência? Na minha experiência pessoal, esse tipo de situação acontece principalmente em empresas onde a gente tem uma relação muito íntima entre funcionários e empregadores. Então, em empresas familiares isso é muito comum, porque o empregador, às vezes, ele tem uma situação onde ele acredita que ele tem uma certa intimidade com o funcionário e isso, às vezes, não é correspondido por parte do funcionário. Então, às vezes, o empregador, ele acredita que aquilo que ele está fazendo é apenas uma brincadeira, uma situação entre amigos, e ele esquece que há uma relação de emprego, onde o funcionário ele não tem a liberdade de dizer para o chefe, olha, eu não gosto que você faça isso, eu não admito que me tratem dessa forma, porque ele coloca o emprego em risco quando ele faz esse tipo de comentário ou esse tipo de imposição. E o funcionário vai aceitando, até chegar um ponto onde efetivamente o contrato de trabalho não pode mais continuar. Mas voltando àquilo que eu tinha te perguntado, o senhor disse que é bom ter provas em relação a isso, vai procurar um especialista que vai dar provas. Quais são esses tipos de provas? As provas, elas podem ser de muitas formas, né? Dificilmente o advogado ele vai conseguir apresentar o processo para o juiz com uma prova cabal que comprove o assédio moral, até porque é uma situação complexa e continuada. O importante é que o empregado ele vá construindo as provas no decorrer do contrato de trabalho. Eu sempre recomendo para os meus clientes elaborarem uma espécie de um diário, para que a história que vai ser levada ao juiz tenha um indício de veracidade. Então, tal situação aconteceu. Mas pode ser e-mails ou fotos? Pode ser e-mails, podem ser fotos, até mesmo... Hoje em dia, os celulares, os aparelhos digitais, eles têm funções de gravação. Pode-se gravar o som ambiente onde aquela situação acontece. Quer dizer, não é aceito como prova, mas é um indício. Isso, é um indício, né? E no campo do direito processual, vários indícios que levam a uma mesma conclusão podem formar uma prova. Né? Então, se por acaso você depender de uma prova testemunhal e essa testemunha faltar à audiência, você não conseguiu a oitiva dessa testemunha, outras situações, outros indícios, eles podem gerar o convencimento do juiz e o juiz permite aí a condenação por assédio moral, por danos morais e principalmente a reversão da dispensa sem justa causa para uma dispensa por justa causa do empregador. Tá certo. Tá ótimo. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, boa noite. Boa noite. Você vai ver no próximo bloco porque algumas peças de museu foram para as ruas de Curitiba hoje. E ainda, como um policial militar aposentado utiliza o esporte para conscientizar os jovens sobre os perigos das drogas. Não saia daí, a gente volta já já.